irmão e irmã da comunidade Frater Querigma, e você também que é nosso amigo. Estamos aqui reunidos com o fundador da comunidade, o Francis Pontes, e com a Leminha Trajano, para a gente bater um papo e apresentar para vocês um pouco do que é a história da comunidade e do que significa para nós, para a igreja e para a comunidade, a data 25 de março, o dia da Anunciação do Senhor. Sejam bem-vindos a esse momento, né? Também... Obrigado Cida, obrigado Leninha, por preparar esse momento para nós falarmos uma data tão importante para nós, da comunidade, para a nossa igreja, para o mundo inteiro. A data da Anunciação é uma data que divide entre o antes e o depois. Verdade, e é com muito prazer que a gente está aqui anunciando tudo isso, mostrando para vocês esse trabalho que é maravilhoso, porque a comunidade, né? A comunidade de Frater Querigma é algo que nos comove, né? Nos ajuda muito a nos fortalecer na fé. E é por isso que nós estamos assim, fazendo essa reportagem. O que é a comunidade Frater Querigma? O que é o dia 25 de março para todos nós? Pois é, nós estamos em festa. Mês de março é o mês de festa para Frater Querigma, porque é o mês da fundação da comunidade. E esse mês, né, no dia 25, nós vamos completar 16 anos de existência. Então, esse é um momento de júbilo, é um momento de alegria, onde nós queremos partilhar com você que conhece a comunidade, ou para você que não conhece também, queremos partilhar essa experiência que nós temos de viver esse carisma da Anunciação do Senhor. E assim, a gente começa a rezar uma Ave Maria, que é a oração muito utilizada na nossa fé católica. A primeira parte da Ave Maria é a saudação do anjo, mais a saudação de Santa Isabel. A saudação do anjo é a primeira fala na implementação do projeto de salvação de toda a humanidade. Quando o anjo saúda Maria, ave cheia de graças, no momento da anunciação do Senhor, ali se inicia de fato o novo tempo. Ali se inicia o projeto, a realização do projeto de salvação para a humanidade. Ali já é o início do religare. Então a anunciação do Senhor é o momento onde o próprio Deus se encarna na Virgem Maria, a encarnação de Jesus na Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, e naquele momento é onde é a divisão dos tempos, do antes e do depois. Por que antes e do depois? Porque antes disso ninguém tinha acesso ao céu. A partir deste momento começa-se o projeto, a implementação do projeto para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. O sim de Maria, quando Maria disse sim, ela que foi preparada desde todo sempre, para ela dizer o sim, o céu, os anjos se dobraram para ouvir o sim de Maria. Maria, mesmo que não fosse necessário ele morrer por causa do pecado original, Maria seria a mãe de Jesus do mesmo jeito. Maria seria a mãe de Jesus. Então, a anunciação do Senhor é de fato o início da nossa salvação. A anunciação do Senhor, o Natal de Jesus, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus é a implementação do projeto como um todo para garantir a minha e a sua salvação pelos méritos infinitos de Cristo. Então, a anunciação do Senhor para nós é verdadeiramente o começo da nossa salvação, o começo da implementação do projeto. Então, aquele anúncio no qual nos inspira verdadeiramente a levar Jesus a todas as pessoas, assim como o anjo levou, pela graça do Espírito Santo, Jesus ao seio virginal de Maria Santíssima. Eu vejo assim, depois de tudo isso, vendo, né, ouvindo tudo isso que você está falando da encarnação, como é que foi na sua cabeça imaginar criar uma comunidade, fundar uma comunidade? Como é que foi esse chamado? Porque Nossa Senhora foi chamada. Guardando as devidas proporções, e também houve um chamado também. Exatamente, esse chamado, que foi muito profundo, porque a comunidade, sim, são muita gente, né? São pessoas diferentes. Estar aqui hoje é muito gratificante. Agora, como é que foi esse chamado para você? Maria foi chamada para ser a mãe daquele que iria ser o fundador da igreja.
da Igreja Católica. Quem fundou a Igreja Católica foi Cristo Jesus, que foi concebido no seio virginal da Virgem Maria. Então, ela recebeu o chamado, o grande chamado, o maior chamado que um homem, da espécie homem, mulher, poderia ter. Ela recebeu o chamado para ser mãe do Salvador, do religare. Eu estou falando muito do religare, para as pessoas entenderem que Jesus é a verdadeira religião. É Jesus. Ele que religa o céu e a terra. Ele que torna ligado de novo o céu e a terra, que foi desligado pelo pecado original. Então, eu estou contando isso para dizer, guardando as devidas proporções, porque nós recebemos um chamado para fundar uma obra com carisma específico dentro desta igreja que é Cristo Jesus, que é algo gigante, é algo imenso, nós não conseguimos dimensionar. A gente poderia até falar nas proporções físicas, mas a igreja é espiritual também. Então, a gente não consegue dimensionar a igreja gloriosa, a igreja padecente e a igreja peregrina. Então, nós somos chamados, e nós vamos perguntar, Francis, como que você pensou? Eu não pensei. Eu não pensei, porque Deus inspirou em nossos corações este chamado, este carisma especificamente, esse carisma Deus inspirou, e discernimos esse carisma em oração, e discernindo esse carisma em oração, neste momento de oração, Deus foi mostrando através da sua palavra e através de profecias neste momento desse dia de oração, que a anunciação do Senhor é o grande momento que nos dá como referência para este carisma nosso, que é anunciar Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo através dos meios de comunicação com profundo amor e respeito pela pessoa humana. Então, a espiritualidade que embasaria o nosso carisma seria a anunciação do Senhor. Portanto, o dia 25 de março é o dia da fundação da comunidade, porque foi a inspiração que Deus nos deu, que a anunciação do Senhor é onde nós temos que olhar e aprender para poder exercer o nosso carisma. Então, a devoção à anunciação do Senhor não é simplesmente fazer as orações devocionais. A oração à anunciação do Senhor é olhar para este momento da anunciação e, com base nele, exercer efetivamente o nosso carisma. Primeiro dizendo sim. Depois aceitando as verdades que Deus nos revela. E depois colocando em prática e anunciando a todos essas verdades reveladas por Cristo, através da sua palavra, através do magistério da igreja e através da tradição da igreja. E assim como Maria, com muito amor e respeito com as pessoas, com o outro, com o próximo, vivemos o nosso carisma à luz da anunciação do Senhor. Demorou muito tempo para você, no caso, fundar a comunidade? Discernir isso? Discernir ao mesmo tempo, fundar a comunidade, juntar todos eles. Olha, Cida, Heleninha, desculpa. Eu morei em Goiânia durante 1 ano e 9 meses, já ouvi essa história algumas vezes, 1 ano e 9 meses. E um mês antes de eu saber que eu ia voltar para cá, Deus tocou meu coração, dizendo que eu tinha que voltar para São Paulo, para Osasco. E eu disse para o Senhor, como se dará isso? Foi a pergunta que Maria fez para o anjo. Como se dará isso? Porque eu estou no meio da implementação de um projeto bem sucedido em Goiânia. E como que eu teria que voltar? E ao mesmo tempo eu falei, se o Senhor está dizendo que eu tenho que voltar, o Senhor vai providenciar. Uma semana depois, o meu diretor falou, Francis, eu preciso de você aqui para estar num projeto aqui em São Paulo, em Osasco. Uma semana logo depois, em São Paulo. Então, já vá preparando as pessoas para fazer a sua sucessão, já vá vendo quem pode ficar no seu lugar. Depois de um mês eu já estava em São Paulo. De um mês eu estava em São Paulo. Então, quando Deus assim quer, Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele faz o que tem que ser feito para acontecer aquilo que é necessário. Então, de um mês depois, eu já estava em São Paulo. E neste meio tempo, Deus tinha colocado no meu coração muito forte que eu deveria até estar em comunidade. Ele não disse que eu tinha que fundar a comunidade. Eu tinha que estar em comunidade. E neste período de um mês, foi um período de muita foi uma evolução na minha vida, de Deus falando no sonho, em oração. Eu ia para a missa, recebia Jesus sacramentado, ali vinha muita emoção, muita visualização, e eu sem entender direito o que era tudo aquilo. E eu tenho uma pergunta, já estava, agora ficou mais aflorada. Como que foi? Você, Verinha, Renato, Gerson, como é que foi assim?
o momento em que vocês perceberam, é a anunciação do Senhor? Então, boa pergunta, porque quando nós discernimos que era a anunciação do Senhor, quem estava neste dia de oração era eu, a Vera e a Denise. Porque nós ficamos o dia inteiro em oração. A Denise, né? A Denise Verdun, Sim. não é a Denise do Jefferson, Sim. não é a Denise Ferreira. Denise Verdun. Ficamos o dia inteiro em oração. E lá, tudo aquilo que Deus tinha mostrado no meu coração, as visões, Deus foi mostrando a palavra e profetizando na boca das irmãs. E na minha também. E as coisas foram encaixando. Foram encaixando. Tudo aquilo que Deus tinha mostrado durante aquele mês de uma forma muito presente, em todos os momentos. Lá naquele momento Deus foi mostrando e fazendo sentido. É como se Ele fosse derramando o azeite santo e dando a unção para que a gente fosse ligando as partes, e lá nós discernimos que é a anunciação do Senhor. Neste dia de oração. Foi ali. Foi muita unção. A gente começou, sentamos para começar e já foi a unção. Sabe quando a gente é tomado pelaquela unção do Senhor, que a gente vai falando e vai pegando a palavra vem confirmando, e o aluno vai falando, vai confirmando na palavra. Não dá para ter dúvida. Não dá para ter dúvida. Não dá. E é tão forte que a gente não tem dúvida como está dizendo. Que está ali. E aí, mas não é isso. E aí, neste momento, eu falei, gente, e as irmãs falaram, você vai ter que ser o fundador, Francis, porque todas isso que você trouxe, o que nós estamos agora, Deus está nos dando unção para entender, mas Deus deu no seu coração. O entendimento Deus deu no seu coração. E eu falei, muito mãe, e como que faz isso? A gente não sabia o que era comunidade, não sabia o que era um fundador, o que era uma fundação. E aí, o que Deus vem colocando nessa dia é, Deus vai mostrar tudo como Ele mostrou até agora. Então, o que nós caminhamos até aqui, até hoje, no final do nosso dia de oração, não foi um dia de reunião, foi um dia de oração. Deus vai mostrar o que nós vamos fazer passo a passo. E aí, marquei uma segunda reunião com um grupo maior de pessoas que estavam juntos, estavam próximos, e nesta segunda reunião, eu já apresentei para eles qual era o carisma e qual era a nossa espiritualidade. Porque Deus já tinha deixado muito claro na primeira reunião de oração. E aí não dava para perguntar, o que vocês acham que é o carisma? Como que vocês acham? O próprio Deus me falou. Como eu perguntar se vocês acham? Deus disse e mostrou na palavra. É a mesma coisa de Nossa Senhora ter que chegar para você, o que você acha de eu estar grávida? Não, vai para Santa Isabel para anunciar Santa Isabel e batizar João Batista com o Espírito Santo de Santa Isabel. Ela foi lá servir para anunciar, porque ela não foi lá servir para cuidar da gravidez, ela foi lá para anunciar Jesus a eles e perguntar, e é verdade isso? Ou vocês acham que tem que ser diferente? Não, Deus já tinha dito lá. Né? Então, Deus já tinha dito naquela reunião de oração e deixou muito claro o que era. Claro, muito claro, entenda. Muito claro para a gente saber basicamente o que era. Porque Deus vem se mostrando hoje. Eu vim discernir a comunidade hoje. Cada dia eu vou discernir um pouco mais a comunidade. Deus vai se revelando cada dia mais. Então, aí reuni este grupo maior, um segundo grupo, na verdade, não um grupo maior, um segundo grupo. E aí estava, não vou lembrar todos, mas estava o Renato, estava o Gerson, estava o Ailton, a Lucilene, estava o Luizinho, estava o Jair, vocês não conheceram o Jair, que era o grupo que estava comigo na região, na época. Então, e estava o Fernando também, Fernando Germac também, que participou da comunidade na época. Então, este grupo, eu levei já este anúncio para eles. O que Deus tinha feito, como que Deus tinha trabalhado isso em nós, e qual era o carisma que Deus tinha nos dado, e qual era a espiritualidade que Deus tinha nos dado. Eu já estava levando isso pronto. É tanto que o Renato conta que na hora que eu falei que eu vou falar o carisma, ele tremia. Ele falava, eu tremia naquele dia, com medo que você falasse o carisma que não fosse o que fosse a minha vocação. Na hora que você falou o carisma, o meu coração tranquilizou. Falou, este é meu carisma, esta é a minha vocação. O Renato falou, na hora. Então ali foi um segundo grupo. E aí reunimos um terceiro grupo. E aí um grupo maior. A gente usou o salão da São Domingos, da paróquia São Domingos, para isso, porque não tinha espaço, não tínhamos casa, não tinha nada. Para ter noção, a primeira reunião foi na casa da velhinha, foi eu, a velhinha e a Denise, foi lá na cozinha da velhinha, onde nós fizemos a primeira reunião. A segunda reunião foi na minha casa, com um grupo maior, que era o pessoal da região. E essa terceira reunião nós fizemos
na paróquia São Domingos, no salão de cima, naquele auditório de cima da paróquia São Domingos. Aí já estava o auditório cheio, veio bastante pessoas, que a gente convidou bastante pessoas. E dali a gente já tinha claro qual era o nosso carisma, qual era a nossa espiritualidade. E já tínhamos definido qual era a data de fundação. E como Deus tinha dado a espiritualidade, que era a anunciação do Senhor, isso era mais ou menos em fevereiro, essa segunda reunião. Nós começamos a primeira reunião em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e marcado para o dia 25 de março, a fundação da comunidade. Isso na Providência, porque vocês não começaram lá no final do ano pensando que ia fundar em março. Não. Foi tudo Deus mostrando o caminho. Então, quando foi dia 25 de março, nós fizemos uma reunião geral para dar início à comunidade. No dia 25 de março. De que ano? De 2005. 25 de março de 2005. Ali, nós falamos, hoje é a reunião onde nós estamos fundando a comunidade Frater Querigma. E não tínhamos sede, não tínhamos lugar. Permite uma pausa? Pois não. Diz... Eu respondi com esse Sim, porque você tinha perguntado se ainda demorado. Uma coisa que me veio na cabeça agora, dizem que Jesus nasceu mais ou menos no ano 6, não foi? Ele fala que no ano 6? Sim. Aí você pensa, ano 5, março do ano 5, mais 2000 anos dá quanto? É verdade. 2005. 2005, Olha só. Nossa. Que legal, Verdade. A Cida viajou agora. A gente sabe que é uma data assim. Data importantíssima. Importante, a gente não sabe. E depois de 2000 anos, né? Historicamente, se foi nessa data, mas pela data que Deus inspirou a igreja, tá certinho, 2000 anos depois da encarnação. Então, 2000 anos depois de igreja. De igreja, de caminhada, de martírio, de discernimento, né? E aí a comunidade Frater Querigma é fundada no dia 25 de março de 2005. Nos reunimos muitas vezes na escola infantil Petequinha, a gente sentava nos banquinhos pequenininhos de criança, porque não tinha outro lugar para sentar, onde tinham nossas reuniões, mas ainda no mesmo ano, 2 meses depois, nós já estávamos numa sede. Nós já tínhamos alugado uma casa ali próximo à casa episcopal do nosso bispo de Osasco, foi a primeira sede da comunidade. Depois, em oração, Deus mostrou um segundo lugar, que era um salão com porta para o fundo. E eu falei, gente, como que nós vamos encontrar um salão de porta para o fundo? Salão de porta para frente. E Deus te dava a direção, por que ele tinha mostrado que era um salão? Deus mostrou o salão com porta para o fundo e o piso do salão. Para a gente, na hora que olhasse, a gente identificasse realmente que era lá. Eu falei, e Deus deu discernimento na hora, por que isso? Porque a porta para o frente ia dar a impressão de ser igreja protestante. E a gente não poderia passar essa impressão. Então, tinha um salão com porta por fundo da casa. E aí o Renato pediu para o Renato e mais uma pessoa encobrir eles para procurarem na região e acharam a casa com salão por fundo, com o piso, exatamente o piso que Deus tinha mostrado para nós. Exatamente igual o piso. Então, e a terceira casa é esta casa, eu posso já emendar nessa questão, essa casa que nós estamos. Eu vinha passando aqui na frente, eu e Humberto e Marisa, aqui estava tudo cheio de tapume de madeira aqui na frente. Nós paramos o carro na frente, descemos, olhamos para cá e falamos, gente, o que é isso aqui? Porque a gente não tinha visto essa rua aberta ainda, porque essa rua é nova, né? E falamos, gente, isso aqui é para nós que Deus reservou. E naquela hora que a gente falou que isso era para nós, eu e a Marisa e o Humberto, fomos tomados por um louvor na hora, uma unção. A gente começou a louvar a Deus na calçada, com os braços erguidos. Se passou alguém que a gente nem viu se passou não, porque estava fora da órbita, né? A gente começou a louvar a Deus e agradecendo por Deus ter nos mostrado aqui. E a gente já conhecia aqui, mas não desse jeito, não dessa forma. E aí começamos a louvamos a Deus, agradecemos, não louvou lá na calçada, por Deus ter trazido a gente para cá. E aí nós fizemos uma novena Santa Rita, colocamos a medalhinha de Nossa Senhora de Santa Rita aqui dentro, jogamos, porque não podia entrar, jogamos a medalhinha de Santa Rita de Nossa Senhora, Senhora das Graças, e fizemos a novena de Santa Rita, para que Santa Rita providenciasse esse local para nós. Como assim providenciar um lugar? A gente não sabe nem de quem que é, como é que é, se era privado, se não era. O que eu sei é que Deus deu a unção e a direção. E quando Deus dá a unção e a direção, a gente tem que seguir. Foi o que nós fizemos. Deus deu a unção que este era o lugar, e nós assim fizemos. Jogamos a medalhinha, fizemos a novena de Santa Rita,
para que Santa Rita preparasse os caminhos para. Eu sei que as coisas andaram e aí nós fomos pedir esse espaço para quem era de direito na época. E quando nós pedimos, a pessoa nos respondeu de uma forma muito grosseira, a ponto de quase me enxotou da sala, como se eu estivesse maluco, como se fosse maluco. E é maluco mesmo que vai pedir um espaço como esse, né? E eu me senti extremamente humilhado, mas eu não me senti... Foi uma humilhação, mas eu não me senti humilhado. Eu estava ali fazendo algo que Deus chamava de fazer. Então, se Deus mandou fazer, pode me enxotar, pode jogar para fora, pode fazer o que quiser, que eu estou em missão. Estou em missão. Então, ok, já tinha feito o pedido, voltei para casa, e aí passaram-se 1 mês, 2, 3, não lembro exatamente quanto tempo. Eu estava na capela, um sábado, nossa comunidade tem como espiritualidade também a adoração a Jesus sacramentado. Estava na capela, fazendo a minha adoração de 1 hora, e no meio da adoração Deus falou, levanta e vai lá falar de novo com a pessoa e pedir de novo aquele espaço. Eu falei, Senhor, mas eu já falei, e ele já me chutou de lá. E aí Deus não fala mais nada depois. E Deus fica calado. Eu falei, tá bom, Senhor. Então, o Senhor está dizendo que eu tenho que ir. Eu vou agora. Eu parei a adoração, não cumpria 1 hora de adoração. Eu parei ali, levantei. Para quem lembra da casa anterior, a capela era embaixo, e o salão era em cima. Então eu subi, e aí estavam os meninos, o Gerson, o Renato, os meninos lá em cima conversando. Eu cheguei e falei, olha, eu estava na adoração agora e Jesus pediu para eu ir lá de novo falar com uma pessoa que cuida daquele espaço lá para eu pedir novamente. Estou contando para vocês, para que vocês fiquem em oração, mas também para dizer que Deus falou agora para isso, vocês já se prepararem. Estou indo para lá falar com ele. Aí eu saí, naquela mesma hora, vim falar com quem era responsável pelo espaço. Cheguei, pedi para entrar, só falei, está atendendo uma pessoa, espero que eu terminar, você pode entrar. Terminou de atender a pessoa, eu entrei, olhou para mim com a cara assim como... Você de novo. Aí eu falei, então, olha, eu vim aqui, eu nem contei que Deus tinha falado, porque eu não queria persuadi-lo. Falei, olha, eu vim aqui de novo para pedir aquele espaço para que a comunidade possa ir para lá. Assim mesmo. Aí ele olhou para mim com a cara de bravo, eu falei, eita, de novo, né? Ele falou, olha, eu não aguento mais. Santa Rita encheu o meu saco nos meus sonhos e ela mostra aquele espaço e mostra a vocês. Eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo para a gente fazer qualquer coisa com aquele espaço para não dar para vocês. Nossa. Mas Santa Rita, todos os meus sonhos, ela mostra a vocês e mostra aquele lugar. Aquele lugar vai ser de vocês. Aí eu falei, muito obrigado. Levantei, voltei para a comunidade, comuniquei aos irmãos que estavam lá, que a pessoa já tinha cedido, redigi uma carta de intenção, na hora, uma carta de intenção, com o CPF, o nome da pessoa. Voltei no mesmo dia, pedi para ele assinar a carta de intenção, dizendo a doação do espaço, verbalmente. E hoje nós estamos aqui, para honra e glória do Senhor. Este lugar santo, este lugar que Madre Paulina, Santa Madre Paulina morou. Neste lugar, na capela São Vicente de Paulo, no qual Santa Madre Paulina, muitas vezes já debilitada, orou naquela capela, chorou naquela capela. E morou aqui, nessa casa onde nós estamos. Muito provavelmente ela dormiu nesse quarto aqui, não sei dizer. Esse espaço aqui, naquela sala. Mas ela ficou muitas vezes aqui nessa sala. Esta era a casa onde ela morava. A casa da Anunciação onde ela morava. Então, é um lugar santo. É um lugar santo. Refere ao ano que vieram aqui. Nós veio para cá? Ah, não vou lembrar de cor. Mas deve fazer mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Nós estamos aqui. Nossa, gente. E vocês chegaram aqui, estava, né? Tudo. Quando nós chegamos aqui, aqui estava destinado a demolir essas 2 casas e a capela. Iam demolir tudo. Então o que eles fizeram? Antes de demolir, tinha uma comunidade aqui perto. E eles falaram, vão lá, tira o que vocês conseguirem tirar. Arranque as portas, fio, telha, o que vocês conseguirem tirar, tirem de lá.
Então eles vieram aqui e depenaram tudo. Depenaram tudo. Os vizinhos viram que eles iam entrar, se anteciparam e pegaram as imagens da igreja e levaram para suas casas. Algumas imagens do Cristo crucificado foi levado para São Domingos, para a paróquia. Então quando nós chegamos aqui não tinha nem fio nos conduítes, porque eles roubaram até os fios dos conduítes. Tudo quebrado, as telhas, porque não iam levar telha, eles pisotearam, quebraram tudo, as portas tudo arrebentadas, não tinha nenhuma porta na verdade, né? As portas eles arrancaram todas. O piso tudo estourado, tudo quebrado. Então, na hora que eu olhei para cá, eu não vi nada quebrado. Eu não vi nada derrubado, nada sujo. Eu olhei para cá e vi pronto isso aqui. Eu vi tudo bonito, tudo reformado. E é isso que nos impulsiona. Porque Deus nos mostra aquilo que Ele quer que esteja. Não aquilo que a gente vê fisicamente. Porque o que vê fisicamente, isso é passageiro. Isso é momentâneo. E aí trabalhamos. Eu me vi algumas vezes enfiado dentro de uma fossa que tinha aqui na frente, cavando, limpando, né, para poder arrumar. E sem preocupação, sem medo. E todos os irmãos aqui. Eu lembro de ter uma foto no Facebook que postaram na época. Eu todo com um capacete, com a marreta na mão, batendo aqui. E alguém colocou embaixo, né? Quem vê, pensa. Porque acho que eu sou... Talvez, sei lá, acha que eu não mexo com essas coisas. Eu tenho, né, quem vê, pensa. Aí a Joyce publicou embaixo. Quem vê, pensa não. Quem vê, tem certeza. Porque estava mesmo fazendo, quebrando. Né? Porque fizemos mesmo. Tem que fazer. Não tem... Se não eu, quem, né? Se não agora, quando? Então, e foi uma bênção, porque isso gerou unidade na comunidade. Porque todos tinham um propósito de reformar a casa do Senhor que Deus tinha preparado para nós. Isso nos gerou unidade. E era todo mundo, era criança. Eu lembro que os filhos da Simaia, menino pequenininho, eles pintando as portas, lixando, tem foto. Esses dias veio o André aqui, eu falei, essa casa é sua também, que você ajudou a reformar. Então, foi um momento muito gostoso, muito maravilhoso. E a certeza que Deus nos dá no nosso coração que este era o lugar que Ele tinha preparado para nós. Este é o lugar, porque é um lugar santo. E a gente vê hoje, né, como é gostoso ficar aqui dentro. Muito. Eu estava, sábado passado eu vim, né, eu não estava com muita atividade, e eu pude ficar aqui, andar, sabe, olhar. É tão maravilhoso a gente poder vir aqui, sabe, sem ter o horário preso, mas poder... Sabe, porque a gente sente a espiritualidade, a gente sente a presença de Deus, além da beleza que é, né? Um local tão gostoso, tão aconchegante, tão cheio de Deus, né? Poder ficar na capela. Então, eu acho que a gente está caminhando para o final, né? Eu acho que é uma riqueza tão grande. Sim. E a gente poderia fazer mais vezes isso, sabe? Até para outros projetos mesmo, né? Da gente poder contar a história da comunidade, né? E, então, assim, hoje, né, a comunidade aqui, a rádio, né, TV, estamos avançando, já, né, a revista. Como que está hoje o exercício do carisma da comunidade? Eu acho que um grande salto que nós tivemos, Cida e Leninha, com relação ao discernimento do carisma, foi quando nós fizemos um COBAR. COBAR é o Conselho Balizador na Revelação. É quando nós temos alguma dificuldade de entender algumas coisas, nós marcamos um dia ou 2 dias diante do sacramentado e oramos para entender o que Deus quer de nós. Então nós marcamos um COBAR para entender um pouco do nosso carisma. Eu acho que o marco do nosso carisma foi quando nós entendemos que o nosso carisma é anunciar Jesus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo através dos meios de comunicação com profundo amor e respeito da pessoa humana. Quando nós discernimos que este meio não são os instrumentos, os veículos, o meio somos nós. Nós somos este meio. Claro que a gente lança a mão dos veículos de comunicação, dos instrumentos de comunicação, para que isso possa chegar a mais pessoas. Mas o meio somos nós. Eu sou este meio, porque se eu não for, os veículos não servem para nada. Os veículos só têm utilidade se tiver eu como meio. E por que meio? Porque eu não falo em meu nome próprio, eu falo em nome em nome da igreja, em nome de Cristo, em nome do Evangelho. Então eu sou meio. Eu não estou colocando as minhas opiniões, o que eu acho, que eu deixo de achar. Então, eu sou meio para anunciar e uso os veículos para propagar isso de uma forma mais abrangente. Então, quando nós discernimos, porque levou tempo para discernir isso, acho que levou mais ou menos uns 6 anos ou 7 anos. Eu já estava na comunidade. Já estava. Teve esse discernimento. Já estava. Então, levou uns 7 anos para nós discernirmos o que era o meio. O que era o meio.
7 anos levou para discernir isso. Então, as coisas de Deus não dá para ter pressa. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus, porque Ele sabe qual é o tempo certo para cada coisa. Às vezes a gente quer colocar... eu lembro que uma vez o Sandrinho fez uma pergunta para mim, o Sandrinho, ele perguntou, Francis, e agora, o que nós vamos fazer? Aí eu falei, Sandrinho, agora nós vamos ter que esperar. Porque Deus é que tem que dizer o que nós vamos fazer agora. Porque é Deus que tem que dizer para nós. E é Deus que diz. E diz através do irmão, diz através do momento de adoração de Jesus sacramentado, diz através do momento de grande louvor que a gente está fazendo em comunidade, diz através da Santa Missa que nós estamos participando. Então Deus se usa de todas as formas para falar conosco e dar direção para a comunidade. Então, naquele momento, Deus não tinha falado nada do que ia ser dali para frente. Eu falei, Sandrinho, eu não sei. Deus não falou ainda. Então vamos esperar Ele dizer o que vai ser daqui para frente, né? Naquele dado momento. Mas, voltando ao ponto, que foi um marco para nós, e aí 7 anos, o tempo perfeito, né? Dos 7, estou lembrando disso agora, né? Ali Deus mostrou que nós somos este meio. O veículo é para propagar, né? Mas nós somos este meio. Então, a partir daí, as coisas mudaram na minha cabeça com relação ao carisma da comunidade. Estava preocupado, nós temos que fazer uma televisão, temos que ter uma televisão. Não, a gente não tem que fazer uma televisão. A gente tem que fazer os membros ser meio dessa evangelização. Claro que nós queremos ter os instrumentos, os veículos, e temos, né? Alguns, as coisas estão evoluindo, as coisas não são baratas, principalmente neste meio de comunicação, tudo é muito caro, qualquer equipamentinho é muito caro. Mas eu não estou preocupado com isso também, porque é Deus que vai prover. Deus que vai prover. Claro, pelos nossos esforços, como o Padre Jonas nos diz, e eu aprendi isso muito com ele, a providência está no caminho. Se eu ficar parado, ela não virá. Agora, se eu caminhar para frente, no meu carisma, na minha missão, Deus vai ao longo do caminho mandando a providência para que a graça aconteça. Então está no caminho. Eu tenho que caminhar. Se eu estacionar, não acontece a graça. Então eu tenho que caminhar na graça. E é isso. Então é caminhando que Deus vai providenciando cada coisa no seu tempo. Uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo, em relação a celebrar essa data, né, para a gente fechar. Muito bom. Dia 25 de março, agora já próximo, nós teremos a nossa festa da Anunciação, nós vamos ter o tríduo também da Anunciação, nós vamos ter a nossa quermesse online, que a gente não pode fazer quermesse presencial, né? Nós vamos ter a nossa festa, porque a gente não pode passar em branco o dia da divisão dos templos. Nós não podemos deixar para lá essa data tão importante, tão necessária, para que garantiu a nossa salvação. Garantir a nossa salvação não quer dizer que nós somos salvos. Garantiu o meio para nos salvar. Se assim nós fomos dignos de Deus, pelos seus méritos infinitos, nos levar um dia para viver eternamente com Ele. Este dia é importantíssimo para a história da humanidade. Essa data é importante. Então eu te convido a celebrar conosco o dia da divisão dos tempos, do antes e depois. Aquilo que era trevas, que era pecado, que era condenação, virou bênção e salvação para todos nós, pelo sim de Maria, quando Jesus se encarnou em seu ventre e garantiu definitivamente a morte da morte. Pelo sim de Maria, a salvação em todo o mundo, eu anunciarei Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.